Vamos só ver, estou experimentando aqui, transmitir no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo. Acho que está dando certo. Muito bem-vinda, bem-vindo, bem-vindos. Já, já deu 5? Não, ainda não. Vou aguardar só mais um pouquinho, a gente já começa. Vão se acomodando. Quem veio para assistir a live do Instagram, como essa é uma live via Facebook do CPUSP, que tem uma característica não só de bate-papo, mas também de prática mesmo, né? Então, se você não está preparado para praticar, veja se consegue se ajeitar, se tem um espacinho para você, uma toalha, um tapetinho que você possa pôr no chão, em cima de alguma coisa fofinha, ou não fofinha, porque está bem quente, né? Se quiser fazer em algum ambiente mais tranquilinho, vai se ajeitando. Mas antes a gente vai conversar um pouco, antes de começar a praticar, a gente vai bater um papo a respeito disso que eu estou chamando de autonomia na prática do yoga. O que eu estou chamando de autonomia na prática do yoga? Você conseguir praticar sozinho. Você conseguir praticar sozinho de maneira confortável, segura e prazerosa, né? Muitos acabam se aproximando da prática do yoga pela necessidade. Então, a minha coluna dói, eu sou um cara muito encurtado, eu não consigo encostar as mãos nos pés com os joelhos estendidos. O meu médico falou que eu estou precisando relaxar, o meu psiquiatra, o meu psicólogo, eu tenho insônia, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Tudo isso são razões bastante nobres para se aproximar da prática do yoga, porque elas indicam que você está querendo resolver um problema da sua saúde, você está querendo se harmonizar, você está querendo benefícios que a gente pode até chamar de terapêuticos, pegando o embalo do simpósio de yoga terapia que a gente promoveu há pouco tempo atrás e que acredito que alguns de vocês talvez tenham participado. Mas, como o Swami Kuvalayananda costumava dizer, né, inclusive no livro Yoga Terapia, ele começa falando, olha, a bem da verdade, terapia não é o principal objetivo do yoga, mas para que você fique harmonizado o suficiente para poder meditar, os efeitos terapêuticos acabam acontecendo. E o que é um efeito terapêutico no yoga? É você conseguir fazer uma prática de maneira consistente, mudando algum conteúdo interno, gerando novos esquemas cognitivos a partir de sensações agradáveis e de harmonizações de sistemas fisiológicos que façam com que você mude comportamento. Mudar comportamento é uma das coisas mais difíceis que a gente tem para fazer na vida. Muitos dos problemas que a gente tem são decorrentes justamente de um comportamento inadequado, viciante ou viciado em alguns padrões não muito saudáveis. Quando a gente fala de yoga e ayurveda, por exemplo, o meu professor de ayurveda costuma dizer, olha, o ayurveda não se preocupa com o que você come uma vez na vida ou de vez em quando. As pessoas perguntam, mas pode tomar vinho? Mas pode tomar leite? Mas isso, mas aquilo? Pode, mas não é todo dia. Ah, não, mas uma taça de vinho tinto. Os cardiologistas, eles só não contam que o suco de uva tem o mesmo efeito, né? Porque a gente gosta do efeito do álcool que tem no vinho. O suco de uva também tem o tanino, que é cardioprotetor. Mas enfim, não é disso que a gente veio falar. A gente veio falar de autonomia na prática do yoga. O que eu devo ter em mente quando eu for para fazer uma prática de yoga? Eu tenho que ter em mente que aquela prática eu não devo terminar aquela prática com uma sensação interna pior do que eu comecei. Eu quero ir somando estímulos reconfortantes. Eu quero ficar melhor com a prática. Como eu costumo dizer, eu quero estar engostosado. Eu inclino para um lado, volto, fico um tempo lá, volto e comparo. Esse lado alongado tem que ter ficado mais gostoso do que o lado não alongado.
engostosamento. Mas é um engostosamento muito melhor do que aquele que você olha no espelho e percebe, olha como eu estou lindão. Não é isso. É estar bem para você mesmo. O alongamento é um meio para harmonizar a sua mente, o seu ser como um todo. Às vezes as pessoas falam, né? O próprio yoga divide, quando vai levar em consideração o ser como um todo, existe uma representação dos koshas, dos corpos. Né? Então tem 5 camadas, é como se fossem cascas de uma cebola, desde o corpo mais interno para o corpo mais externo. E aí, como o negócio é confuso e nenhuma das duas representações está certa, né, porque os corpos são todos no mesmo local e têm o mesmo tamanho, né, mas em termos de representatividade, o corpo de bem-aventurança é representado muito maior. Mas por aqueles que acham que o mais interno é o mais importante, ele é representado pequenininho. O corpo físico fica grandão ou o corpo físico fica pequenininho. Está tudo no mesmo lugar. Né? E é isso que a gente tem que levar em consideração. A gente quer, através do físico, através do alongamento, do corpo, da respiração, harmonizar a mente. E a mente não é uma coisa dicotômica, pelo menos na abordagem do yoga, em relação ao corpo. Está junto. O que acontece com um está acontecendo ao mesmo tempo no outro. Não é que um influencia o outro. Um e o outro não são um e o outro. São um. Então é quase como se fosse uma bola, tá? Imagina uma bola de futebol ou uma bexiga. Se eu pegar uma bexiga assim que está cheia e eu empurrar este ladinho aqui, eu estou empurrando esse outro lado também. O que acontece de um lado repercute no outro. E tudo faz parte de um conjunto único. A Lilian gostou do engostosamento. É isso aí. A gente tem que estar mais confortável para a gente mesmo. Por quê? Porque qual que é uma das principais propostas do yoga? É você sentar e meditar. Então você vai sentar, ficar quieto, de olhos fechados e meditar. Agora, o que é o meditar? Né? Se você traduzir ao pé da letra, meditar, se você pegar a compreensão do termo em português, meditar é pensar acerca de algum assunto específico. É uma tradução horrível por termo dhyana, que é do yoga, que é mais profundo do que concentração. Concentração é meditação no termo dos dicionários, nas definições dos dicionários. Mas concentração é mais. Quer dizer, dhyana é mais profundo, é mais significativo, é maior a autoobservação, é quase um não pensar ou até o tomar consciência que não se pensa. Mas para chegar nisso, você passa pela concentração da atenção voltada para o seu corpo. Por isso que tem que engostosar. Porque senão você fecha os olhos e começa a pensar. É, eu devia estar indo lá falar com aquele cara que ligou a motosserra bem na hora que eu ia começar a minha live. Mas que absurdo. Como é que ele faz uma coisa dessa? Não, deve ser de propósito. Ele sabia que eu... Não, não sabia. A gente não é o centro do universo. Mas a gente pode ser o centro da nossa atenção de uma maneira não egoísta. Se a gente estiver mais gostoso internamente. Então daí você fica quietinho de olho fechado e a motosserra não te chama atenção. Aí você fica quietinho de olho fechado e não planeja ir ao banco fazer X coisa ou marcar horário no dentista. Por quê? Porque você praticou asana de uma maneira confortável, porque você praticou exercício respiratório de uma maneira confortável e foi se engostosando. Daí você fecha os olhos e fala: como é bom ser eu. Daí você curte. Até que vem um momento em que você se oferece uma âncora. Você se oferece um foco para sua mente, você oferece à sua mente um foco, e aí você fica prestando atenção naquele foco sem que desconfortos fiquem te atrapalhando. Até que de repente desaparece essa dicotomia entre observador e observado. Você passa a ser uma coisa só com você, antes que a gente estava considerando corpo e mente, agora a gente considera ser observado objeto da observação. Né? Ser observador, objeto da observação. Aí eles se fundem. Nesse momento começa a acontecer a meditação. E como é que você vai chegar num momento de meditação transformador em que até o tempo
deixa de influenciar a sua existência, porque o tempo é uma função do ser, o tempo é uma função da individuação, da individualidade. Se não houver referencial, e o referencial é pessoal, não há tempo. Por isso que meditar é tão mágico. A gente escapa dos próprios domínios do tempo. O negócio está ficando bem filosófico, né? Então, o que eu quero propor para você? Que você observe o conforto na sua prática e que a prática de posturas te leve a uma possível prática de exercício respiratório, que talvez te leve a uma possível prática de exercício de concentração. Em meia hora eu pretendo fazer tudo isso com vocês, tá? Então, para quem está no Insta, a nossa live de hoje não é só bate-papo, hoje vai ter prática. E ela vai demorar mais uns 25, 30 minutos. Então a gente deve ir até umas 5h40, tá bom? Então, se você ainda não tem um lugar para praticar, ajeite, veja se você consegue um espaço aí onde você está, ou mude de cômodo, de maneira que ao longo da prática você tenha espaço para se deitar, inclusive, se for o caso. Tá bom? E nós vamos começar pela questão do relaxamento do esforço. Nós vamos tentar não fazer força em partes do corpo. Então, aliás, vamos aproveitar e começar trabalhando isso e equilíbrio, tá bom? Então vamos ficar em pé, por favor. Vou tirar aqui a cadeira. Deixe os braços soltos ao longo do corpo. Observe o apoio das suas pernas no solo. Repare se existe mais ou menos peso direcionado sobre os pés, pé direito, pé esquerdo, se ambos recebem a mesma quantidade de peso, ou se você está meio jogando peso para um lado ou para o outro. Feche os olhos para ver melhor. Repare se você tem mais peso nos calcanhares ou nas pontas dos pés. E agora vamos trabalhar um pouquinho de mobilidade do corpo para lá e para cá. Aliás, é quase que um balanço. Você vai circulando um pouco o peso, como se fosse um poste que está fixo no chão, mas ele é articulado e pode ir para lá e para cá, como se você fizesse assim. Não vale flexionar o quadril, tá? Então não é para fazer assim. Você tenta deixar aqui travadinho e oscila para lá e para cá. E vai sentindo a projeção do peso nas plantas dos pés. Para te assentar bem, para você sentir que as palmas, as plantas dos pés estão bem assentadas no chão. Tá com interferência? Ah, então é o ventilador, eu vou desligar, peraí. Veja se mudou, deve ter parado. Krishna Yoga que falou no Instagram. E agora vamos parando os balancinhos, vamos observando o apoio dos pés no chão. Tá chiando. O chiado é o barulho do computador. Vou mudar de lugar o celular do Instagram. Pronto, o chiadinho deve ter melhorado. Mas um pouquinho de chiadinho vai continuar ficando porque o computador está ligado. E aí, beleza. E aí vamos para uma prática de equilíbrio, tentando prestar atenção na possibilidade de relaxar o esforço. Você levanta um dos dois joelhos e segura com as duas mãos. E fica olhando para um ponto fixo à sua frente, tentando não fazer força para permanecer na postura. Aliás, tentando deixar a perna bem pesada, segura pelos braços. Os braços podem puxar o joelho um pouquinho mais para cima. Legal, Rui, obrigado, melhorou 100%. Joia. Então você está equilibrado,
e tentando só fazer o esforço com o braço, mas não com perna. Agora a gente vai mudar, vamos relaxar o braço e levar o pé, o joelho um pouco mais para baixo, para frente, até que você sinta que está alongando um pouquinho aqui atrás dos ombros. Sem pressa, solte e vamos repetir do outro lado. Então agora você levanta o outro joelho, segura com as duas mãos, puxa para cima, tenta deixar a perna bem relaxada. Os braços estão fazendo algum esforço, mas a perna que você segurou, relaxada. E aí passe a empurrar o joelho contra as mãos, o braço para de fazer esforço e se deixa puxar pelo joelho. E você vai observando aqui atrás e vai tentando relaxar. Relaxar o esforço significa relaxar onde não precisa fazer força, mas também tentar relaxar onde alonga. Então solte, apoie os dois pés no chão, relaxa um pouquinho. E para a gente já começar a colocar movimentos da coluna, que é outra coisa que você precisa tentar colocar na sua prática para que ela garanta a saúde física da sua coluna, 4 movimentos. Flexão, quando a coluna vai para frente, falamos disso na outra live. Extensão, ou em um vídeo que eu gravei, que está no site do CP. Extensão, quando a coluna vai para trás. Inclinação lateral e torção ou rotação. Vamos colocar a flexão, lembrando de chegar num limite confortável, fazer o alongamento sem sofrer. Alonga, diferente de não fazer nada, mas você não sofre. Então você solta o tronco para frente, a cabeça vai descendo. Você pode, se quiser, descer como quem vai levando o peito para frente até determinado ponto. Quando não der para descer mais, aí você solta, deixa a coluna ficar profundinha e os braços ficam pendurados ou com as mãos apoiadas nos pés ou nas pernas. Se for desagradável, desconfortável para a lombar, você flexiona um pouco os joelhos, não tem importância. Sem pressa, vá voltando a cabeça, o tronco, a cabeça você endireita por último. Então vamos para a inclinação lateral. Você eleva o seu braço direito pela lateral. Quem está no Instagram está vendo meu braço esquerdo, quem está no Facebook está vendo meu braço direito. Então, levante um dos dois braços. E aí você vira a palma para cima, traz a mão perto da orelha, cresce e inclina para o lado do braço que você não levantou. Incline bem até o ponto em que sente que está alongando a região do braço que está levantado, mas não está exagerado, não está difícil de respirar. Sem pressa, volte, abaixa o braço, relaxa um pouquinho. E compare. Como é que está o lado que você alongou em relação ao lado que não alongou? Se está maior, se está menor, se está mais quente, se está mais frio, se está mais pesado ou mais leve. Mas acima de tudo, será que está mais gostoso? Será que você engostosou? É melhor ser eu nesse lado que alongou. Beleza, estamos indo no caminho certo. Eleva o outro braço, palma para cima, chega ao lado da orelha e cresça. E incline para o lado do braço que não subiu.
até onde o seu conforto permitir, e fica ali tentando relaxar. Se puder, até sentindo o corpo mexer enquanto você respira. Quando você pega ar, ele abre, quando você solta ar, ele diminui de tamanho. Devagar volte, abaixa o braço, feche os olhos e repare. Repare comparando um lado com o outro, repare relembrando o apoio dos pés no chão. Perceba, nem tocamos no assunto dos pés, mas se você levar sua atenção para lá, está mais fácil de sentir. Eles estão mais esparramados, mais espalmados. Vamos com a prática autônoma, com a prática correta, com a prática segura, aumentando a comunicação neuromuscular, sensório, central. Veja como são efeitos profundos, só porque você faz com atenção. É diferente de inclinar, ficar dando tranquinho, se machucar. Não quer dizer que fazer exercício não seja bom, mas fazer asana pode ser melhor se você levar em consideração esse tipo de direcionamento da sua atenção. Melhor para uma mudança cognitiva, para uma mudança de interação entre vias sensoriais e corticais e centrais. Tá? Condicionamento físico indispensável. Pensando nessa autonomia de prática, você acaba direcionando um pouco mais da sua atenção e ficando mais atento, inclusive para alterações posturais. Vamos fazer uma torção. Deixe os pés afastados lateralmente, mais do que os seus quadris, um pouco mais do que os quadris. Os braços na horizontal, bem abertos, e você roda um dos braços para trás, o outro vai para frente, e você acompanha com a visão, com o olhar, como se fosse uma hélice de helicóptero virando, a cabeça vai junto. Não exagere. Chegue lá no ponto em que você consegue, sem sentir dor no joelho, sem sentir dor no tornozelo, e vá sentindo, principalmente essa região do tronco que torceu, mexendo enquanto você inspira e expira. Volte, abaixe os braços um pouquinho, descanse, senão pode cansar um pouco os deltoides. Eleve de novo os braços na horizontal e vire para o outro lado. Você acompanha com o olhar, chega num limite confortável e fica observando o corpo mexendo enquanto você inspira e expira. Sem pressa, volte, abaixe os braços, observe. Observe o tórax, o tronco, os ombros, a lombar. Já fizemos flexão, inclinação, torção, está faltando a extensão da coluna. Então a gente pega uma postura emprestada do Tai Chi, vamos colocar as mãos atrás da coluna lombar, flexionar um pouco os joelhos, pôr a pelve para frente, olhar para cima, abrir o peito e estender a coluna, projetando o peso do corpo para trás. Se você sentir dor na lombar, você não faz ou volta um pouquinho. E observe a região da frente do corpo mexendo enquanto você respira. Poxa, Danilo, por que esse negócio de observar a parte alongada mexendo enquanto respira? Volte. Pode voltar da postura, soltar os braços e já vá ficando sentado. E eu vou responder isso.
Acontece que o estresse, quando o ser humano é atacado, ou era atacado, por algum predador, o estresse fazia com que a gente protegesse as regiões em que o bicho ia atacar, vísceras e pescoço. Então a gente fecha, a gente quer se proteger tudo que é via sensorial, via exposta, lugares que se atacados a gente morre. Isso tem um registro cognitivo, quase que num DNA comportamental. O estresse encaracola, a gente se fecha quando estressado, mesmo que não haja um predador verdadeiro, um predador querendo comer, matar a gente. Mas, deixa eu só ajeitar aqui. Mas o que acontece? Acontece que quando a gente alonga e a gente expõe alguma região do corpo, aquela região exposta, ela está vulnerável, né? Ela está se houvesse um predador, ele poderia atacar aqui. Agora, eu estou expondo justamente porque estou me sentindo seguro. E se eu conseguir relaxar e sentir mexendo, porque mexe mais quando eu respiro, à medida que esteja mais relaxado. Então eu vou retroalimentando sensações agradáveis. E as partes vão ficando, essas partes estimuladas e alongadas vão ficando cada vez mais saudáveis. E eu vou passando mensagens de estabilização para o meu corpo e para a minha mente. Então vamos observar um pouquinho mais isso. Isso é uma das receitas para a autonomia da prática. É uma das receitas para que a prática seja cada vez mais estabilizadora e tranquilizadora internamente. Tem gente que gostou da rotação, legal, né? Então vamos lá, gente. Agora a gente está sentado com o bumbum no chão, joelhos estendidos. Vamos fazer a postura da pinça. Leve as mãos em direção aos pés. Os joelhos estendidos ou até um pouco flexionados, se for mais confortável para você. E você vai levando as mãos lá em direção aos pés, inclinando o tronco, tentando relaxar um pouquinho. Ah, mas as minhas mãos ficam a 30 centímetros dos pés. Não tem importância. Flexiona um pouco os joelhos para poder levar o tronco mais para frente um pouquinho, para sentir realmente o alongamento atrás das costas e não só atrás das coxas. E aí você fecha os olhos e observa o corpo mexendo enquanto você respira. Principalmente a parte de trás, que está aberta, que está exposta, que está vulnerável. Porque está seguro, está tudo bem. Você pode abrir e você pode relaxar onde está sendo aberto. Relaxar o esforço. Não tensionar. Mandar uma mensagem para o seu sistema cognitivo, para o seu cérebro reptiliano, onde a gente guarda memórias atávicas e tudo mais, né? Reações instintivas, de sobrevivência. Existem comunicações entre a memória, o hipocampo, o hipotálamo, regiões associativas de informações sensoriais e cognitivas, e a amígdala e toda a região de reações instintivas e volitivas. Então, existe essa possibilidade. O alongamento confortável, observar o movimento respiratório, deve ir restaurando a sua estabilidade interna e emocional também. Observe. Quando eu pego o ar, o corpo aumenta de tamanho, o alongamento deve ficar um pouquinho mais difícil. Quando eu solto o ar, o corpo diminui de tamanho e eu talvez consiga soltar e aprofundar um pouquinho mais o alongamento. A gente tem que estar num espaço seguro, o aluno tem que se sentir num espaço seguro para se entregar na prática. Você tem que criar, você vai praticar sozinho, você tem que estar num espaço seguro. E você tem que perceber que o espaço seguro pode ser dentro de você mesmo. Vamos voltando, vamos apoiar um pouco as mãos atrás do corpo, os joelhos ainda estão estendidos, você levanta o queixo, relaxa um pouquinho. Perceba que uma boa prática de yoga não precisa ser uma prática cheia de posturas e malabarismos. Pode ter, mas você vai fazer alguma coisa que é diferente, que é difícil para você hoje,
quando você estiver melhor fisicamente, ou melhor cognitivamente, ou melhor nessa interação neuromuscular, a ponto de achar aquilo que era difícil antes fácil. Daí você faz, daí você aprende com professores que façam uma progressão pedagógica adequada. Nessas lives a gente não vai explorar nada muito difícil. Então, agora sentados, se puderem, com as pernas cruzadas ou sentados nos calcanhares, a gente vai começar a fazer uma prática respiratória. Então, ajeite a sua coluna para que fique bem confortável. Se você quiser sentar numa almofadinha ou numa cadeira, fique à vontade. Agora que eu estou vendo lá no Face, a Érica, a Márcia, a Patrícia, a Kátia, um monte de gente dando oi. Obrigado, pessoal. Não, nada de yoga coxinha. Aqui eu sou iogro. Tem nada de coxinha. Tá bom? As lives ficam salvas. Já está respondido. Legal. Beleza, pessoal. Pode fazer encostada na parede sim, Rosi. Fique à vontade. O que a gente vai fazer? Vejam se vocês estão com as duas narinas funcionando adequadamente. Então, não está lá essas coisas, mas até que está razoável. O que não pode é você tampar uma e puxar o ar e fazer assim, ó. Ficar difícil, né? Então, entrou com uma certa facilidade. Saiu fácil, entrou fácil. A gente vai tentar fazer um exercício que chama anuloma viloma, ou respiração alternada. O ar entra por uma narina e sai pela outra. Entra pela outra e sai pela uma. É como se ficasse fazendo assim, tá? Como se fosse um U virado assim para baixo, uma parábola com o ápice virado para cima. Então, vamos tampar a narina. Bom, tá, no Face aparece de um lado, no Insta do outro, mas vou levar em consideração o Face, tá bom? Então, ó, você tampa a narina esquerda e inspira pela direita. Aí tampa a direita e solta pela esquerda. Inspira pela esquerda e troca para soltar. Inspira pela que saiu e troca para soltar. Solta devagarzinho. Inspira pela que saiu e troca para soltar. Você só troca depois de pegar o ar. Então você pega o ar e troca para soltar. Pense que é a respiração do inspira e troca. Inspira, troca, solta. Inspira, troca, solta. Inspira. Só troca depois de pegar o ar. Continue. E o que você tem que saber para poder fazer isso de maneira autônoma? Você tem que saber que se tiver aflitivo é para parar. Você tem que saber que se na postura o conforto é fundamental, na prática respiratória é lei absoluta. Não pode ser desagradável. Sentir falta de ar é muito ruim, é muito aflitivo. Precisa estar confortado. Nadi Shodhana, Ivanilson, isso mesmo. Anuloma Viloma, também conhecido como Nadi Shodhana ou limpeza dos nadis. A gente pratica isso justamente para que com o tempo, esse efeito que alguns talvez já estejam sentindo, de uma narina ter ficado obstruída, pare de acontecer. Com o tempo, essa estimulação mecânica não dilata mais os vasos das narinas e a respiração fica harmoniosa o tempo inteiro. Vamos fazer mais 2 completos. Então, começando agora, você está talvez inspirando por uma. Quando o ar sair de novo por essa que você está inspirando, terminou um ciclo. Ele faz assim. Faça 2 ciclos. Tá bom? Fique à vontade, continue fazendo sozinho. Quando terminar, feche os olhos, pare de utilizar as mãos para mexer no nariz
mas vamos continuar fazendo com a mente. Você respira fundo, presta atenção só em uma narina enquanto o ar entra pelas duas, mas você presta atenção em uma só. Aí você solta pelas duas e presta atenção só na outra. É como se estivesse usando a mão, mas só a cabeça direcionando a sua atenção. Inspira e troca. A respiração continua lenta. Fique à vontade, fazendo bem devagarzinho, se for confortável. Ache o seu ritmo. Faça disso uma prática de concentração. Outros estímulos não são importantes. Lembranças, memórias, sensações. Tudo o que interessa agora é observar o ar entrando por uma narina e saindo pela outra. Virou uma prática de concentração. Mas agora faça com a respiração livre. Não controle. Não é mais lenta, não é mais profunda. É apenas a respiração. Você respira devagar. Aliás, você respira sem alterar o ritmo, desculpe. Você observa uma narina por vez. Os pensamentos continuam a aparecer, muito provavelmente. Isso é normal, mas você continua a voltar à sua observação, à sua mente, à sua vontade de observar o ar entrando e saindo por narinas alternadas. Para quê? Para que sim? Para não pensar em mais nada, apenas nisso. Para que haja, como o professor Roberto Cardoso costuma dizer, um relaxamento da lógica. Quando você conseguir fazer a sua concentração sem pensar no porquê, ela está próxima de virar uma meditação. Porque o eu que questiona está sendo deixado de lado. O eu que envelhece está ficando de lado. O eu que sente inveja, o eu que sente ciúmes, o eu que sofre, está ficando de lado. Então, pare de concentrar a mente nas narinas alternadamente e observe como você se sente. Repare se o seu ambiente interno está engostosado ou piorou. Se você está mais agradavelmente sendo você. Está melhor ser você nesse momento? Então, a prática está funcionando. E perceba que não teve nada demais. Agora, se você tiver feito ou tivesse feito o exercício respiratório com um monte de esforço, como você talvez estaria agora? Você já sentiu falta de ar? É horrível. Existem textos do yoga, textos clássicos, que passam algumas receitinhas para gente. O Hatha Pradipika é um deles. E no Hatha Pradipika, quando o autor fala sobre a interação mente e respiração, ele coloca algumas dicas muito interessantes. Primeiro que ele fala que corpo e mente e respiração seguem o mesmo caminho. Quando a respiração espontânea está
tranquila, a mente está tranquila. Quando a respiração espontânea está agitada, é um sinal de que a mente está agitada. E aí ele complementa: como é muito difícil controlar a mente, o praticante deve controlar a respiração praticando pranayama. Mas aí vem a palavra de alerta. Como é que eu vou praticar pranayama adequadamente? Pranayama tem que ser praticado com muito cuidado. E aí ele coloca: assim como um domador de feras se aproxima de um tigre, de um leão ou de um elefante, da mesma forma o praticante se aproxima da prática de exercícios respiratórios, com muito cuidado. Você já viu um elefante desgovernado? Você já entrou na jaula de um tigre? Não, não sou nem louco. Pois é. E por que a gente vai mexer com uma coisa tão delicada, que tem efeitos tão diretos na mente, de uma maneira inadvertida? Então, se você quer praticar com autonomia, posso fazer exercício respiratório? Pode e deve, mas tem que ser gostoso, tem que ser confortável. Lembra do termo engostosamento. A prática de posturas tem que te engostosar, a prática de exercício respiratório tem que te engostosar. A prática de observação interna só vai ser bem feita se lá dentro estiver gostoso. E se lá dentro estiver gostoso, vai chegar um momento que vai estar tão agradável que talvez haja justamente aquilo que eu falei do relaxamento da lógica. Por que eu vou ficar fazendo coisas aqui se eu só quero estar aqui? Então, até o porquê deixa de existir. Porque daí começa a não existir mais aquele que observa. Só existe aquela bem-aventurança, o ser um com o todo. É isso que o yoga busca. Obrigado, queridos. Foi um prazer estar aqui com vocês. Semana que vem, lá no Insta, provavelmente a gente retome temas de yoga terapia e de ciência. Aqui no Face eu ainda tenho mais algumas lives esse ano pelo CPUSP e vou mandar mais alguns vídeos também para serem colocados no site do CP. Tá bom? Obrigado, pessoal. Valeu. Nos vemos por aí. Tchau, tchau.